Olá a todos! Neste vídeo, vou lhes contar a incrível história de Paul Jones e sua noiva. Paul, um milionário de apenas 26 anos, decidiu colocar sua noiva à prova, revelando que havia perdido toda a sua fortuna. O que aconteceu em seguida foi ao mesmo tempo emocionante e inspirador, portanto, prepare-se para uma montanha-russa emocionante. Enquanto conto a história de Paul e sua noiva. Paul estava sentado na janela de uma cafeteria aconchegante, tomando café em uma noite quente de primavera. O homem olhava para o relógio, demonstrando grande preocupação com o horário, e quando ele pegou seu celular para ligar para um amigo, ficou desapontado ao saber que seu amigo não poderia comparecer, pois havia um assunto urgente. Paul desligou zangado, afinal, era seu aniversário. Paul decidiu que a melhor maneira de comemorar seu aniversário era com uma pequena reunião entre amigos. Porém, mesmo que não quisesse organizar uma grande festa, todo aniversário lhe trazia uma tristeza inexplicável. Ele havia se formado com honras de uma das mais prestigiadas universidades do mundo, e retornado recentemente para sua cidade natal, pronto para dar o seu melhor na empresa de seu pai. Enquanto esperava na lanchonete, Paul pegou seu notebook e tentou se concentrar no trabalho. Quando a garçonete trouxe o pedido, ele já havia perdido a fome. Ele deixou uma nota de $50 e saiu, mas foi interrompido pelo grito da garçonete. Espero o senhor esqueceu o seu troco. Paul respondeu que era para sua gorjeta, pois aquela era a melhor forma de comemorar o seu aniversário. A garçonete agradeceu por sua bela atitude e Paul sorriu. Ao notar o olhar de surpresa da garota, ele explicou que esta era a melhor maneira de celebrar a data de seu aniversário. A garçonete, envergonhada, disse que se chamava Jade, e ela ficaria muito feliz se ele aparecesse novamente, e voltou para o seu serviço. Em casa, Paul começou a pensar muito na jovem garota e a viu com outros olhos, pois ela era bem diferente das demais que ele havia conhecido. Esta peculiaridade dela atraiu e Paul pensou muito no assunto durante a noite. No dia seguinte, quando foi trabalhar, encontrou sua gerente Chloe, que também era sua namorada. Ela era uma linda jovem, que sempre se vestia muito bem com joias caras e roupas de grife. Paul conhecia Chloe desde os tempos de ginástica, mas nunca teve intenção de se casar com ela. Ela lhe dava olhares constantes, indiretas que um dia o seu maior sonho era se casar, mas ele não os retribuía, pois não estava pronto um passo tão importante, principalmente depois que começou a sentir algo inexplicável, um sentimento que ele ainda nunca havia experimentado. Esse novo sentimento que de repente estava sentindo por Jade. Com esses pensamentos, Paul voltou a se concentrar no trabalho. As horas dentro do escritório passaram, e Paul decidiu voltar novamente na cafeteria, pois sempre se pegava pensando na Jade novamente. Paul estava muito empolgado para o encontro com Jade. Quando chegou a noite, ao chegar na cafeteria, Paul soube que nesse dia, Jade largava mais cedo, então ele a convidou para um parque de diversões. A jovem garota aceitou o convite, pois também estava sentindo algo que não conseguia explicar. O homem ficou satisfeito com a beleza e a personalidade da jovem garçonete. Eles se divertiram muito, indo na montanha-russa, tomando sorvete na praça de alimentação e andando de barco pelo lago. Ao fim da noite, Jade convidou Paul para comer um cachorro-quente em uma lanchonete próximo. Durante uma conversa, Paul percebeu que havia algo nela que atraiu. A garota iniciou um assunto sobre o que ela estava sentindo. Paul também declarou que estava sentindo um sentimento especial por ela. No momento de impulso, os dois se beijaram, mas os sentimentos de ambos estavam confusos, pois esse era um sentimento novo que eles sentiam. No meio da noite, quando Paul foi para casa, ele ainda estava mais confuso com aqueles sentimentos que estava tendo por Jade. Ele não sabia o que era, e não sabia se aquilo era amor. No entanto, ele tinha uma sensação de que aquilo era diferente de qualquer sentimento que já havia experimentado antes. Paul sorriu consigo mesmo, pensando que talvez aquela pudesse ser a sua chance de encontrar um amor verdadeiro. No outro dia, ao chegar na empresa, Chloe disse para Paul que era melhor eles se casarem dentro de alguns meses. Paul ficou extremamente confuso com a sugestão de casamento de Chloe. Os pais de Paul sempre desejaram em ver seu único filho casado. Os seus pais tinham um grande afeto por Chloe e concordavam com ela que eles deveriam se casar o quanto antes. Ele era uma pessoa devota e não queria desapontar seus pais, mas também não queria deixar de lado os sentimentos que sentia por Jade. Enquanto tentava se decidir, Paul preferiu visitar Jade. Em sua casa, o rapaz descobriu que a garota estava doente.
Ele notou que ela estava muito abatida. Paul preferiu levar a garota ao hospital e passou o tempo todo ao lado de Jade, preocupado com o estado dela. Isso foi o que ajudou a perceber que seus sentimentos por Jade eram muito mais profundos do que os sentidos por Chloe. Ao voltar para casa, Paul pensou no que deveria fazer. Ele sabia que seria difícil decepcionar seus pais, mas também não queria abrir mão de seu verdadeiro amor. Paul então decidiu que ele precisava ser honesto consigo e com os outros. Mas quando Paul chegou à empresa, viu Chloe. Seus sentimentos ficaram confusos, afinal fazia anos que ele conhecia sua namorada. Chloe sempre gostou de luxo, pois vinha de uma família de muito prestígio. Talvez ela quisesse se casar com Paul por status, para se manter na alta sociedade. Afinal, ele era o filho do dono de uma empresa de tecnologia. Confuso, decidiu conversar com seu pai sobre a sua futura noiva e disse: será que Chloe realmente me ama? Se eu não fosse dono da empresa, mas sim um funcionário que não tivesse muito dinheiro, será que Chloe, que veio de uma família rica, está realmente apaixonada por mim? Ou por meu dinheiro e posição? O seu pai compreendeu a dúvida de Paul e decidiu bolar um plano. Paul iria sair da empresa, mandou dizer para Chloe que ele havia brigado com seu pai e foi expulso da empresa sem direito a uma pensão, e que procura-se outro emprego para poder sobreviver. Paul aceitou o plano de seu pai e começou a encenar a sua missão. Apesar de inicialmente estar um pouco preocupado, Paul se sentiu um pouco mais tranquilo quando ele contou a Chloe que não trabalhava mais na empresa. Para sua surpresa, a garota não se mostrou tão incomodada assim, e em seguida, ela disse que ainda o amava e que não queria desistir do casamento mesmo sem a promessa de riquezas. Isso mostrou para Paul que seu plano havia funcionado, e ficou ainda mais aliviado quando Chloe disse que também não queria se casar com ele por interesse, pois ela havia percebido que seu futuro marido realmente a amava. Mas Paul notou que as atitudes de Chloe haviam mudado, já não sorria como antigamente, e não telefonava com tanta frequência como antes, acostumados a sair nos finais de semanas para restaurantes e teatros. Quando Paul a convidava para tomar um simples sorvete na praça sentados em um banco, ela sempre arranjava desculpas, que estava cansada ou com muitos afazeres. O jovem então percebeu que a sua dúvida realmente tinha razão, e falou para o seu pai que Chloe estava somente tentando usar sua boa sorte em negócios para conseguir uma vida melhor. Ao fim da conversa, Paul finalmente encontrou a coragem de contar a verdade sobre seus sentimentos a seu pai, e contou tudo sobre Jade. O pai então abraçou seu filho e disse que ele deveria seguir seu coração, pois isso era o mais importante. Com isso, Paul finalmente entendeu que, por mais que fosse difícil, ele deveria escolher uma pessoa que realmente amava, independentemente do que seus pais esperavam dele. Paul ficou aliviado quando percebeu que Chloe não estava interessada nele devido à sua condição financeira, e que ela realmente não o amava. Ele passou a noite com Jade no hospital, e durante a noite, Jade notou que algo estava incomodando Paul. Quando ele contou que iria se casar em breve, ela ficou triste e compreendeu a situação em que Paul se encontrava. Ela entendeu que Paul ainda a amava, mas que sua obrigação para com a família era mais importante. Então, ela deu-lhe um abraço e disse para ele que tudo ficaria bem. Paul mentiu para Jade que ainda iria se casar, porque queria fazer uma grande surpresa para sua amada. Depois de alguns dias, quando Jade já estava em casa, ele bateu em sua porta. Quando a jovem abriu, Paul olhou para ela, e após uma longa encarada em meio a silêncio constrangedor, Paul pegou a mão de Jade e disse: "Você será minha noiva." Jade abraçou Paul e aceitou seu pedido de casamento. Claro que Paul esclareceu que ele queria fazer uma grande surpresa para Jade. O casamento foi lindo, eles se mudaram para um apartamento luxuoso onde agora vivem juntos, e Jade se encantou com a nova vida que dividiam. Este é um canal novo, se puder inscreva-se no canal, a sua inscrição é muito importante para nós. Este próximo vídeo provavelmente irá fazer você se emocionar. Até a próxima história.